Olá, eu sou Arthur Lacerda Fiado. Vou apresentar aqui meu relatório de iniciação científica, cujo título é Avaliação da Resposta Dinâmica à Extração Externa de um Póstico de Núcleos Grau de Verdade. Bom, uma nova introdução, em contextualização teórica sobre movimentos oscilatórios, segundo Hall, na sua obra, basicamente, movimentos que se repetem com o tempo, podem ser considerados movimentos oscilatórios e, portanto, vibrações. Então, um dos movimentos que se repetem com o tempo, que é amplamente conhecido pelas pessoas, são os instrumentos musicais. Então, é possível fazer essa associação entre o início da intenção da humanidade, em se entender em se entender movimentos vibratórios, quando começou a estudar música, nas sociedades na China. Bom, nós podemos aqui, no contexto teórico conceitual, que é uma vibração livre e uma vibração forçada. A vibração livre basicamente é um sistema que é posto a vibrar, onde tem uma perturbação inicial, e depois disso ele para de ser excitado, para de ser submetido algo externo, e ele passa a vibrar somente com um elemento armazenador de energia, a mola e a inércia, a massa. E vibração forçada nada mais é do que você ter ali uma excitação externa do sistema. Bom, o pórtico modelado no sistema, nesse trabalho, foi um pórtico de 2 graus de liberdade, onde nós avaliamos os elementos inerciais como sendo os pavimentos, sendo representados pelas massas, os acumuladores de energia sendo as molas de memória de forma, e os dissipadores de energia seriam um movimento esterético. Uma breve conceituação teórica sobre os tipos de controle de vibrações. Bom, o que nós podemos dizer é que, de posse do entendimento do que são as formas de excitação do sistema, onde nós podemos ter exemplos de excitações dinâmicas, que são quando forças interagem com uma estrutura e causam deslocamentos. Essas forças elas podem ser pontuais, como sendo um impacto na estrutura, ou podem ser forças de interferência da natureza, que variam, sejam elas aleatórias, ou sejam elas bem comportadas. Por exemplo, abalos sísmicos são exemplos de situações não controladas, porque elas têm variações muito abruptas no intervalo muito curto de tempo, ao passo que podem não variar tanto. Ou você tem, por exemplo, cargas de vento que vão ser mais bem comportadas e atuam no tempo. Então, alguns exemplos teóricos, alguns exemplos históricos de acontecimentos de excitação é o exemplo da ponte de Tacoma, onde a ponte na cidade de Tacoma foi excitada pelo vento, a ponto de que ela entrou em ressonância com a frequência, com o vento, ou seja, a frequência de vibração, a frequência de excitação do vento, ela ela coincidiu com a frequência natural do sistema, da estrutura, e o que gera amplitudes de deslocamento muito altas, porque você tem uma troca de energia entre os modos de vibrar da estrutura. Aqui em Niterói, onde foram implementados dissipadores de energia que eram realmente absorvedores, capazes de absorver a energia e dissipar ela, reduzindo as amplitudes de deslocamento. Aqui existem alguns casos, a gente pode agora entrar para uma conceituação de que seriam controles passivos e controles ativos de vibração. O controle passivo nada mais é que uma estrutura que ela interage com a outra estrutura e pela própria geometria dela, e da própria construção dela, ela é capaz de absorver esse deslocamento e absorver ele. Então, por exemplo, a imagem à direita ela é de um edifício muito famoso, e é uma grande esfera que fica no topo desse edifício, e ela possui várias molas, acopladas nela, ligadas à estrutura do prédio. Então, quando o prédio começa a vibrar, começa a oscilar, então, você começa a se observar algum deslocamento na estrutura do prédio,
essas molas prontamente passam a observar alguns deslocamentos delas mesmas, né? E esse deslocamento é o que faz essa grande esfera se movimentar, né? E ela vai absorver aquela vibração, ou seja, quem vai vibrar e vai se movimentar, vai ter um deslocamento alto é a esfera e não o prédio, né? Isso é um sistema passivo de alternação de vibrações, né, de controle. Então você vai ter o controle ativo, né, que é um prédio ao lado, também é um prédio famoso. E basicamente nós vamos ter os controles de os ativos que são controles de malha fechada. Né? Então existe um controle por trás de como os atuadores vão atuar ali. Né? Basicamente são mecanismos que você vai observar, os sensores vão observar leituras de deslocamento que vão ser passadas para um computador de controle, né, que vai devolver uma resposta para que os atuadores atuem, né, e dão forças sobre esses deslocamentos e limitem esses deslocamentos dos prédios, né, da estrutura. É um tipo de controle ativo. Bom, falando um pouco aqui agora sobre quais seriam as ligas de memória de forma, que seriam as molas, seriam os materiais que a gente pretendia implementar nas molas, né, dos elementos conservadores de energia. Ligas de memória de forma são ligas de nitinol, que são ligas metálicas que possuem algumas características particulares, como a quase plasticidade, que é a capacidade de se obter uma memória de forma em elevados níveis de temperatura. Né? Então você vai ter uma temperatura muito elevada, você vai observar uma baixa rigidez da estrutura e, portanto, vai ter um deslocamento, vai ter uma deformação considerável desses elementos. E a recuperação elástica da forma dessa estrutura, né, ela vai ser quase total, né, vai ter um residual de deformação muito pequeno quando tem isso, um aumento de temperatura e uma descarga, né, a descarga da estrutura, né, ela é descarregada. Essa eu chamo de quase plasticidade ou pseudoplasticidade. Né. E a outra característica importante é a superelasticidade dessas ligas de memória de forma, que é a capacidade delas de serem muito estáveis. E, quando submetidas a grandes deformações, elas são reversíveis só por carregar e descarregar o material da mola. Aqui a gente tem alguns gráficos que representam os diagramas, gráficos não, alguns diagramas que mostram o caminho que é feito a estrutura cristalográfica desse material quando a gente tem um carregamento ou um descarregamento. Ao carregamento ou o aquecimento dela, ela muda de forma, né? Quando carrega, ela vai para uma aquecida não maclada, quando aquece, ela vai para a austenita. Né? Existe esse ciclo, onde você consegue descarregar, ou carregar, ou aquecer, ou resfriar a memória de forma que ela seja capaz de reestruturar a sua estrutura cristalográfica para que ela volte ao formato original dela, com poucos armazenamentos de deformação plástica. Então, uma força pontual atuando no impacto, né, repentino no pórtico. Aqui, a pesquisa de mercado, né, manufatura e fabricação, e as barras de aço 1020, que seriam as barras utilizadas para a fabricação dos pavimentos, enquanto que as barras de aço inox, as chapas de aço inox, seriam os pilares da estrutura. Essas seriam as formas comerciais, que a gente encontraria as barras chatas de aço 1020 e as barras de metalon. Né? As chapas seriam chapas também de aço inox, da mesma forma que aço 1020. Bom, aqui partindo um pouco dos resultados, né, a gente obteve uma modelagem de elementos finitos, onde conseguimos encontrar os modos de vibrar da estrutura. Né, a gente observa maiores deslocamentos nos pavimentos, como esperado. E aqui os deslocamentos observados, né, com uma força, né, pontual aplicada na estrutura. E os processos de fabricação, né, de corte, furação, todos eles seriam realizados no próprio laboratório de processo de fabricação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Deixa para trabalhos futuros a construção do pórtico com todos os pesquisas de mercado feitas e os processos de fabricação propostos, bem como as modelagens CAD com os desenhos para fabricação que estão em anexo.
Obrigado.